Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje o foco é uma figura central e bem divisiva da história recente de Moçambique, Afonso Dhlakama. Exato. Um percurso complexo, né? De líder guerrilheiro a protagonista político. Uma figura cuja trajetória se mistura, assim, com a própria história moçambicana pós-independência. Guerra civil, transição para o multipartidarismo. Muita coisa. A nossa missão aqui é tentar analisar as várias facetas do Dhlakama, sabe? Desde a fundação da Renamo até o legado que ele deixou. Então vamos lá. Quem era o Dhlakama antes de virar esse nome incontornável? Ele nasceu em 1953, né? Isso, 1953. Filho de um líder tradicional em Sofala. E essa origem, talvez já desse uma pista da ligação dele com as estruturas locais de poder, né? Interessante. E olha que curioso, em 74, ele chega a entrar para Frelimo. Sim, a Frente de Libertação de Moçambique, que liderou a independência, depois virou partido no poder. Mas, assim, foi uma passagem muito breve. Ah, é? Muito breve mesmo. Já em 76, ele está cofundando a Renamo, a Resistência Nacional Moçambicana. Que era um movimento armado, né? Anticomunista. Isso. Com apoio inicial da Rodésia, depois da África do Sul, que foi fundamental. E qual era a justificativa dele para essa ruptura tão radical? Olha, a justificativa pública era o que ele chamava de traição da independência pela Frelimo. Ele acusava o partido de impor o modelo marxista-leninista, de ser arrogante e de marginalizar as estruturas tradicionais. O que, imagino, conversava com a origem dele, né? Filho de líder tradicional. Exatamente. E ele sobe rápido na Renamo. Em 79, o primeiro líder, André Matsangaisa, morre. E Dhlakama assume. Assume e lideraria o movimento por quase 40 anos. 40 anos? É muito tempo. 38 anos, para ser exata. À frente de um grupo que travou uma guerra civil devastadora contra o governo da Frelimo, de 77 a 92. Os números são pesados, né? Muito. Estima-se 1 milhão de mortos, milhões de deslocados, e a Renamo mostrou, assim, uma capacidade militar considerável. Controlava áreas grandes, principalmente no centro e norte. E as táticas? Como eles operavam? Incluíam ataques a infraestruturas, uso de minas. O objetivo era desestabilizar o governo e, um ponto-chave, forçar o abandono das aldeias comunais que a Frelimo tinha imposto. Tentando minar a base social do governo no campo, então. Exato. Mas aí veio um momento de virada total, né? 1992. Isso. O Acordo Geral de Paz em Roma. O Dhlakama, líder guerrilheiro, senta na mesa com o presidente Chissano. Exato, um marco. Encerrou formalmente 16 anos de guerra. E como foi essa transição da guerra para a política? Foi uma transformação profunda, né? A Renamo entregou as armas, virou partido político. E o Dhlakama virou o quê? O rosto da oposição. Principalmente. No parlamento, nas urnas, ele concorreu à presidência 5 vezes. 94, 99, 2004, 2009 e 2014. 5 vezes? Mas nunca venceu, né? Nunca venceu. Mas sempre teve votações expressivas, consolidou a Renamo como a segunda força política. Só que tem um detalhe. Qual? A contestação. Ele e a Renamo contestaram sistematicamente quase todos os resultados eleitorais. Alegavam fraude. Isso diz algo sobre a confiança no processo democrático que estava sendo construído, talvez? É um ponto de debate, sabe? Para alguns, mostrava justamente a fragilidade da confiança mútua, as dificuldades dessa transição, e essa tensão, ela nunca sumiu de verdade. Tanto que explodiu de novo, né? Exatamente. Entre 2012 e 2016. Teve um ataque militar à base dele em 2013 e a Renamo considerou o acordo de paz violado. E aí o país voltou a ter instabilidade. Isso, instabilidade político-militar. E o Dhlakama voltou para a Serra da Gorongosa, o refúgio histórico dele. Ele até sofreu atentados nesse período, 2015 e 2016. Sim, sobreviveu a alguns. Mostra como a lógica do confronto ainda estava ali, né? Pois é. Mas aí
nos últimos anos dele, tem outra virada que é surpreendente. Super surpreendente, um diálogo direto entre ele e o presidente Filipe Nyusi. E ele ainda estava na Gorongosa durante essas conversas? Em grande parte, sim. E esse diálogo rendeu frutos, tréguas, avanços na principal bandeira da Renamo na época. A descentralização? Isso, a descentralização do poder, incluindo a eleição direta de governadores provinciais, que era uma demanda antiga. E foi bem nesse processo, né? No meio dessas negociações, ainda na Gorongosa, que ele faleceu. Exatamente, maio de 2018. Morte súbita, aos 65 anos. Deixou um vácuo imenso, imagino, pelo que você disse do controle pessoal dele. A Renamo era Dlacamo. Era uma frase muito comum, e com razão. O legado dele é complexo, controverso. Para muitos ligados ao governo, ele era um bandido. Mas para os seguidores dele, Para os seguidores, especialmente no centro e norte, era um líder carismático, a voz dos que se sentiam, assim, marginalizados pelo poder central em Maputo. mas independentemente do lado, é inegável o papel central dele, né? Inegável. Tanto no fim da guerra com o acordo de paz, quanto para trazer o multipartidarismo e colocar a descentralização na agenda nacional. Então, no fim das contas, Dhlakama meio que personifica as próprias contradições de Moçambique, né? Foi crucial para a paz, mas também um pivô de instabilidade. Usou a arma e a palavra. Exato. Transitou entre a luta armada e a política formal. Uma figura incontornável para entender Moçambique hoje. E o que fica para pensar então? Fica uma questão importante, eu acho. O Dhlakama encarnou essa tensão permanente em Moçambique entre as armas e os votos. Com ele fora de cena, como essa dinâmica se reconfigura? Boa pergunta. Qual o caminho para integrar de vez os combatentes que ainda restam e para consolidar as instituições democráticas num país que ainda lida com essa dualidade histórica tão forte? Fica a reflexão.